Uma coisa interessantíssima que vocês estão tendo a possibilidade de cursar, ou ter acesso, ou ter esse primeiro contato, ainda na graduação, coisa que eu não tive, eu só fui ver isso aí na pós, é justamente esses tópicos iniciais, ou essas pinceladas, ou essa introdução sobre o que é o gerenciamento de projetos. Quando eu fiz lá em 1800 e alguma coisa a minha graduação, se você perguntasse para mim o que era um projeto, eu iria dizer que era projeto elétrico, projeto estrutural, desenho em si, né? Mas tem esse outro lado que é o gerenciamento. Nós, enquanto engenheiros, nós saímos da faculdade para gerenciar. Só que nós não estudamos para gerenciar. Nós ganhamos, vamos dizer assim, essas skills, essas habilidades, com todos os cálculos e toda essa capacidade de abstração que nós ganhamos com a característica do curso de engenharia, tá? Então, isso aí já é uma coisa muito boa e uma vantagem que vocês têm, pelo menos em relação a mim, lá quando eu cursei minha graduação, tá? Então, assim, eu não vou me repetir sobre essa questão das expectativas sobre a disciplina, nessa parte de gerenciamento de projetos. Eu vou tratar com vocês sobre conceitos relacionados a gerenciamento de projetos, né? Vou falar um pouco sobre PMI, PMBOK. Vocês já ouviram falar do PMI e PMBOK? Métodos ágeis. Não, professor. Tem um voto para não. Quem mais? Nunca ouvi falar, não. Pronto, eu era assim também, nunca tinha ouvido falar. Só que agora vocês vão saber e já vão ter aí ganhado um bocado de tempo com isso aí. E isso aí, queridos, vocês vão aplicar na prática, né, na composição de orçamento e composição de cronogramas. O orçamento e o cronograma, eles são a materialização, por exemplo, de duas partes do gerenciamento de projeto. De todas as partes do gerenciamento, nós temos o gerenciamento do tempo, a materialização disso é o cronograma, e o gerenciamento do custo, cuja materialização é o orçamento, e, obviamente, eles estão interconectados, ok? Vamos falar também sobre estrutura analítica de projeto, o WBS. Espero que o pessoal de João Pessoa tenha feito a tarefa de casa e tenha feito a pesquisa que eu disse para fazer, né? Pesquisar sobre WBS ou EAP. Como são excelentes alunos, eu espero que tenham feito, né? Vamos. Cadê? Morreu? Não. E lá no finalzinho a gente vai falar sobre BIM também. Então, queridos, olha só. Fazendo um pouco do histórico de gerenciamento de projetos, desde a antiguidade, né, a humanidade vem empreendendo grandes projetos, e quando eu falo projetos, a gente sabe que são empreendimentos. Quando eu falo com vocês agora de projeto, vocês não vão pensar em desenho, não vão pensar em prancha, não vão pensar em nada relacionado a isso. Vocês vão pensar em empreendimentos. Então, desde sempre, né, a humanidade vem empreendendo grandes projetos. Então, um dos grandes projetos que até hoje gera polêmica, né, como é que ele foi executado, são as pirâmides lá do Egito. Então, isso aí foi um projeto gigantesco, né? Temos também a Grande Muralha da China, também um projeto absurdamente grande e extremamente complexo, assim como o Coliseu lá em Roma, certo? E todos estão vivos até hoje, né? Outro grande projeto que nós tivemos na humanidade foi, para quem acredita que aconteceu, né? Quem acredita que aconteceu, diga sim aí no chat. Quem não acredita que não aconteceu, bota aí não no chat. Foi a chegada do homem à Lua, né? Então, o fato de você sair, que a gente pensa, como a gente está em engenharia civil, a gente pensa muito em construir, né? Nós somos viciados em construir. Mas um projeto pode ser uma ida à Lua, né? Você tem gerência de custo, gerência de risco, gerência de qualidade, recursos humanos, escopo. Né? Tudo isso aí está envolvido para você sair aqui do planeta Terra e ir até a Lua. Gostei da resposta de Johnny, né? Às vezes sim, às vezes não. Priscila, não. Johnny respondeu sim, aí depois voltou atrás aqui. Arthur disse que não. Arthur disse que não existiu. Eu, particularmente, não perco muito meu tempo em ficar pensando se foi verdade ou se foi mentira. Eu só acho interessante a história. Mas, afinal de contas, o que raios é um projeto? Né? O que raios é um projeto? Aí o que é que eu vou querer de vocês? Eu quero que vocês... Deixa eu ver se vai funcionar aqui.
Eu queria que vocês colocassem aí o que vem à cabeça de vocês em relação a projeto. A gente vai formar uma nuvem de palavras. Ok. Ok. Tá dando certo aí? Me contem se está dando certo. Boa, já apareceu um planejamento ali. Execução, boa. Obra, aí já tá, o pessoal já está puxando a sardinha para engenharia civil. Eficiência, boa. Criação, bora mais. Orçamentos, como eu falei, né? Orçamento é o documento final da gerência de custos. Boa. É o planejamento de uma ideia a ser realizada no futuro. Pode ser também. Bora mais, tinham 25, 21 pessoas lá no grupo. Eu quero ver pelo menos 21 palavras aí. Boa, boa, boa. Tô gostando. Ó, já apareceu uma compatibilização aqui. Compatibilização, queridos, tem muito a ver com gerência de escopo. Ó, o pessoal está colocando aqui no chat também. Então saiu, ó, planejar, orçamento, execução, otimização, compatibilização de projetos, gerenciamento, eficiência, mão de obra, gerenciamento de RH, né? De recursos humanos. Produtividade. Espera até os 5 minutos. Objetivo. Nós temos que traçar o objetivo, né, Carlos? Sem objetivo, se a gente não sabe para onde é que a gente vai, como é que a gente vai? Foco. Foco tem muito a ver com manter o projeto monitorado, né, Jobson? Que é parte também do gerenciamento de projetos. A gente vai ver que monitoramento e controle faz parte do gerenciamento de projetos. Que, inclusive, talvez muitas pessoas deixem até um pouquinho de lado. Normalmente pensam, vou planejar, vou executar, mas não verifica como é que está o andamento do projeto. Isso aí é complicadinho, né? 5 minutos. Gostei. Controle de qualidade, gerência de qualidade, né? Vou fechar aqui a submissão. Vou inserir como slide. Ver se deu certo aqui. Gostei. Estou me sentindo o AIS da tecnologia da informação. Então, queridos, vamos observar aqui as respostas de vocês. Vamos só ver que está dando um tilt no computador. Então, olha só, vamos lá. Plano a seguir, que junta lá um tanto quanto com orçamento, né? Estratégia, tem a ver com objetivo. Conjunto de esforços. O projeto é um esforço empreendido. Eu não sei se quem pensou nisso aí pensou nessa definição, mas o projeto é um esforço empreendido por seres humanos, né? Conjunto de atividades, boa observação. Quando a gente está fazendo um... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Vou colocar aqui que eu fico me vendo. Então, quando nós estamos fazendo... Dá para diminuir? Dá. Quando nós estamos fazendo
o cronograma, vocês vão ver que vocês vão ter que listar todas as atividades. Você tem que listar tudo aquilo que você vai fazer. Você vai ter que listar tudo aquilo que você vai fazer, justamente para dimensionar o tamanho ou duração daquela atividade e também fazer a ordenação, né? Ver quem começa com o quê, se você vai usar fast tracking ou não, que é, no caso, colocar duas atividades, como é que eu vou dizer, em paralelo, né? Para trabalhar em paralelo. Criação de serviço, o projeto pode ser um serviço, né? Pode ser a produção de um produto também, eu acho que eu tinha visto produto em algum lugar. Eu vi produto em algum lugar. Acho que alguém escreveu produto, né? Não sei se foi no chat. Me ajudem aí. Foi no chat aqui. Foi Correia que colocou. Propósito tem a ver com objetivo. Preparação, creio que tem a ver com planejamento. Obra. Uma obra é um projeto. Uma obra é um projeto. Eficiência tem a ver com monitoramento e controle. Planejamento. Acho que a primeira palavra que vem à nossa cabeça é planejamento, né? Lucro. Lucro tem a ver com o objetivo. Todo mundo quer ter lucro, se o projeto tiver como objetivo lucro. E tem a ver com custo também, né? Comunicação, existe, né, a área lá de comunicação, gerência de comunicação, é importantíssimo. Orçamentos, sim, execução, é uma área também do gerenciamento de projetos. Compatibilização, acho que quem colocou isso aqui pensou em desenho, né, projeto de desenho, com certeza, faz parte. Isso aqui faz parte do escopo, né? Vocês sabem o que é escopo? Coloquem aí no chat se vocês sabem o que é escopo ou não. O escopo é tudo aquilo que define. Então, por exemplo, qual é o escopo da produção de um lápis? Aí você tem o escopo do produto e o escopo do projeto. Escopo do produto. Então, vai ser um lápis grafite. Esse lápis deve ter, eu vou chutar que eu não sei o tamanho do lápis, sei lá, 15 centímetros de comprimento. Ele vai ser feito da madeira XYZ. O grafite, ele vai ser com a dureza 2B, certo? Então, é como se fosse as especificações técnicas. Um caderno de especificação técnica de uma obra é o escopo do produto, ou seja, é o escopo do produto. Quando a gente fala escopo de projeto, por exemplo, o escopo do projeto do lápis, é o como você vai fazer aquele lápis, tá? Não sei se deu para entender a diferença entre escopo de produto e escopo de projeto. O escopo do produto é o que é. O escopo do projeto é como você vai fazer, quais são as atividades que você vai se desempenhar para chegar naquele resultado. Ficou claro, pessoal? Então, a compatibilização, como eu estava falando, acho que quem pensou em compatibilização pensou em compatibilização de projetos, drawing, né, de desenho, design. Faz parte do escopo do produto, perfeito. Compreensão dos benefícios, aí diz respeito, creio que quem pensou isso aí, na definição, uma boa definição dos 22 participantes, dos objetivos. Deixa eu aqui. Diálogo, acho que está bem conectado aqui com comunicação. E segurança tem a ver, a segurança com projetos, sim. Inclusive, tem uma área do gerenciamento de projetos que é justamente a questão do gerenciamento da segurança. Certo, queridos? Gostei demais da participação de vocês. Então, olha só, o que raios é um projeto? A gente vai definir um projeto de acordo com o que o PMBOK fala. Então, é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto único. Então, isso aí é um projeto. Tio Dani, então isso aí é bem genérico. Porque o PMBOK, que é um compêndio de boas práticas de gerenciamento de projetos, né, ele é bem generalista. Então, um projeto pode ser um projeto de algo, por exemplo, o desenvolvimento de uma substância química, pode ser um churrasco, pode ser uma viagem, pode ser ir à Lua, desde que ele tenha essa característica, um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto único. E aí pode ser um produto, pode ser um serviço. Né? Olha só as características do projeto. Ele tem que ser executado por pessoas, restrito por recursos limitados. Então, você não tem recursos infinitos para fazer um projeto, né? Você tem recursos limitados. São planejados, executados e controlados. Isso aqui remete um pouquinho ao PDCA. Para o pessoal de João Pessoa, eu falei ontem, acho, sobre o PDCA.
Não se agoniem, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente o que é o PDCA. Então, exemplos. Ó, tarefa de casa, certo? Anotem aí. Pesquisar sobre o PMBOK. O que é, como vive, do que se alimenta. Que Pokémon é esse aí? Certo? PMBOK. Repita aí de novo, professor. PMBOK, aqui, ó. Project Management Book of Knowledge. Guia PMBOK. Guia de boas práticas para o gerenciamento de projetos. Quando eu descobri o que era o PMBOK, meu cérebro explodiu, certo? Fascinante. Obviamente, queridos, o PMBOK não traz a única forma, isso não é o único compêndio de boas práticas de gerenciamento de projetos, tá? Tem vários outros materiais, é um dos mais conhecidos apenas. Alguém ia falar, não? Então, exemplos de projetos: desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, construção de um edifício residencial, implementação de um software BIM em um escritório de arquitetura, uma festa de 15 anos. Eu não sei, o pessoal ainda faz festa de 15 anos. Botem aí no chat. Ou isso já está fora de moda. Eu tenho 2 votos para sim. Então faz mesmo. Demolição de edificações antigas. Isso aqui é um projeto. Ó, Jobson está dizendo que no interior é só o que dá. Quando tem 15 anos, alguém completando 15 anos, já é o pipoca na cidade. Ó, eu nunca fui numa festa de 15 anos, então não sei nem como é, para onde vai. Pronto, no Valentina é só o que tem. Bota aí no chat quem foi numa festa de 15 anos. E quem nunca foi como eu, coloca eu. Olha aí, tem pessoas como eu que nunca foram e tem pessoas que já foram. Que coisa boa, né? Ó, isso aqui, queridos, é caracterizado como projeto desde que Jobson é o rei das festas de 15 anos. Que coisa boa. Ricardo também. Depois vocês me contem o que é que tem de bom. Ó, desde que você tenha um projeto temporário com o objetivo claro de criar algo único. Beleza? Queridos, como eu estava falando, para que isso aqui seja projeto, é bom que, aliás, ele deve obedecer o que a gente chama de objetivo SMART. Então, o que é um objetivo SMART? Então, é uma sopa de letrinhas que diz respeito a. Então, o objetivo tem que ser algo específico, primeiro S, mensurável, você tem que ter a capacidade de medir. Se você não consegue medir, não é projeto. É alguma coisa parecida, mas não é projeto. Ele deve ser atingível, então, vou fazer aqui uma ponte. Vou fazer aqui uma ponte, e essa ponte deve cruzar o Oceano Atlântico, deve bater lá na África, e essa ponte deve ter suportes magnéticos. Pergunta para vocês: essa tecnologia que temos hoje faz com que esse projeto seja atingível? Botem aí no chat. Quem foi e quem não foi em festa de 15 anos? Coloquem no chat. Vocês acham que com a tecnologia que nós temos hoje na construção civil, conseguimos fazer uma ponte daqui para a África, com suportes magnéticos, com pilares magnéticos? Não, né, Felipe? Com certeza não. De jeito nenhum. Então, isso aqui não é um objetivo SMART. Não tem objetivo SMART nesse negócio. Porque não é atingível. Mas eu quero fazer uma ponte daqui para Lucena. Quem é de João Pessoa vai entender. Em Natal, tem alguma ilha em Natal? Ou tem algum local que é acessado apenas por ferryboat? Ou Rio Grande do Norte, na verdade, né? Aqui tem a Zona Norte, né, professor? Que é acessado por uma ponte já. Por uma ponte. Então Foi já existe, feito, né? Já existe o projeto. foi feito uma ponte nova, que é a ponte de Touro, né? Uhum. Não existia. Muito bom. Aqui em João Pessoa, na verdade em Cabedelo, que é uma cidade grudada a João Pessoa, tem
tem a ponta ali de Cabedelo, e do outro lado tem uma cidade chamada Lucena. Lucena é ao norte de João Pessoa, né? Ao norte de Cabedelo, então é no sentido de Natal. E aí existe um projeto antigo de fazer uma ponte para lá. Então, assim, eu vou executar uma ponte daqui para Lucena. É uma coisa específica. O Marcelo já veio em Cabedelo, então sabe do que eu estou falando. É mensurável também, você consegue medir a ponte, objetivamente você consegue medir a ponte. É uma coisa atingível, você realmente consegue fazer isso aí, não é nada de outro mundo, a tecnologia que nós temos é viável. Eu não lembro qual a distância, quem souber, me diz aí qual a distância ali do dique de Cabedelo até o outro lado em Lucena. Acho que deve dar, sei lá, uns 500 metros, 600 metros, não sei. Enfim, é relevante, então você faria a ligação da parte norte de Cabedelo até Lucena, né? Então você deixaria de ter que fazer o trajeto via ferryboat, que às vezes é bem chato. E deve ser temporal. O projeto ele deve estar contido no tempo. Você não pode simplesmente, vou fazer uma ponte daqui para de Lucena para Cabedelo, e é com tempo infinito. Ou seja, esse projeto nunca vai acabar. Não tem sentido. Você deve responder a pergunta quando você vai atingir o teu objetivo. Se eu chegar para vocês e perguntar, eu tenho uma ponte aqui, qual o nome da ponte bem famosa que tem lá em Natal, hein? Eu passei por cima para ir para Touros. O nome é esse mesmo, Newton Navarro? Não apelidaram a ponte, não? Chama a ponte de todos, né? Nossa, assim. De Todos. Acho que é isso. Enfim, uma ponte bem bonitona que tem lá. Ponte nova, beleza. Se eu disser para vocês, quero fazer uma ponte que vai ligar o ponto A ao ponto B, que é o que essa ponte nova liga, eu consigo medir, tem um trajeto específico, ela é atingível, você consegue executar, é relevante porque vai facilitar bastante o trajeto, só que eu quero fazer isso aí em uma semana. Esse objetivo é um objetivo SMART? Dá para fazer em uma semana esse negócio? Impossível, né? Não dá para fazer em uma semana. Então já deixa de ser um objetivo SMART. Então, o que eu quero que vocês coloquem agora na nossa próxima atividadezinha esperta, eu imagino que vai começar, que não vai dar pau agora, eu quero que vocês coloquem aí exemplos de projetos. Eu quero exemplos de projeto e eu quero que vocês descrevam o projeto, em poucas palavras, obviamente, levando em consideração a especificidade, se é mensurável, se é atingível, se é relevante e se é temporal. Bora lá, queridos. Apareceu para vocês as perguntas aí? Não, aqui ainda está o que é projeto. Ixi. 2274. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado aqui. Acho que agora começou. Agora foi. Começou a musiquinha, meu amigo. Quando começa a musiquinha, começa a missão. Bem nesses modos aí, pessoal. Desenvolvimento de um aplicativo para smartphone. Só que veja que não está tão completo, né? Desenvolvimento para um aplicativo de smartphone não está tão smart assim. Everton, completa um pouquinho. Lembra lá, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, relevante e temporal. Começou bem. Ô, professor, tem como colocar o QR Code novamente? Tem, só um minuto. Como é que eu, como é que eu faço aqui? Que medo de dar errado esse negócio. Deixa eu ver aqui. Tu vai acessar pelo celular, é? Everton, vou tentar deletar a tua resposta. Vê se aparece de novo para ti aí. Pronto.
Tu coloca no navegador do celular e digita isso aqui, ó. Classpoint.app. Ah, vou tentar aqui. E aí o código é 22274. Deixa eu ver se eu acesso esse QR Code aqui. Acho que aqui eu não consigo ter acesso, não. Era para eu ter tirado um print, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, aqui, ó. Beleza, consegui. Consegui entrar pelo navegador também. Deu Valeu, certo, né? professor. Deu. Agora, como é que eu volto para as respostas? Aqui. Olha, Alice, eu gostei, hein? Gostei. Professor, explica novamente qual foi a pergunta. Eu quero que vocês deem exemplo de projetos, títulos de projeto, tá? Exemplo de projetos que tem essas características SMART. Que eu quero que ele Ah, seja entendi. específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Perfeito. Peraí. Não acredito, Kathleen. Será que tem limite, hein? Coloca a tua resposta pelo chat, então. Ó, aumentou aqui, 25. Foi você que entrou? Coloca no chat, então, que eu vejo pelo chat. Porque, no caso, eu vou ligar para dia 5, entendeu? Aí você entendeu a dúvida. Já mandei estrelinha pra ti aí. Bora, galera. 25 pessoas, apenas 6 respostas. Ó, vi aqui a de Ricardo. Tainara. Bom essa musiquinha de tutorial de YouTube. Pessoal, eu tô vendo vocês colocando sim. Sim é respondendo para se é relevante, é? E se é atingível. Tem umas pessoas colocando sim, sim. Eu acho que é isso, né? Tá. Gostei. Vocês já estão defendendo o projeto. Já estão fazendo um pitch de negócios. Gostei. Já estão vendendo a ideia.
Professor, você Oi, tem. oi. É Luiz aqui. Você consegue apagar alguma resposta para abrir uma caixa novamente? Eu pensei que abriria uma caixa para cada tópico, entendeu? Eu coloquei Então, só o título do projeto. deixa eu ver aqui. Abre. Colocou sistema de câmeras, né? Não, Não, automação. automação. Projeto de automação de eletrodomésticos, tá, Isso. deletar. Obrigado. Completar uns minutos, pessoal. Vamos lá. Excelente a participação de vocês. Deixa eu me colocar aqui no canto. Então, olha só, a Alicia colocou execução de um loteamento após concluído todas as etapas em 2 anos. Então, o bom, Alicia, é colocar, por exemplo, construção ou execução de um loteamento em tal lugar, entendeu? Especificar que loteamento é esse, onde é que ele vai ficar. A questão de se é mensurável, se é atingível, isso aí eu estou falando para todos, tá? Se é mensurável, se é atingível, se é relevante, teoricamente não precisa medir, porque, por exemplo, no loteamento a gente consegue medir, né? Por topografia, por inspeção visual, a gente consegue mensurar isso aí. Então, vocês não precisam colocar no tema, no título do projeto, que sim, ele é mensurável, sim, ele é atingível, entenderam? E aqui está a temporalidade. O interessante é colocar, por exemplo, de, sei lá, março de 23 a fevereiro de 24, certo? Dá uma temporalidade mais específica para o título do projeto. Mas isso aí, ficou muito bom. Floriano, melhoria e ampliação do sistema de drenagem João Pessoa. É bem específico, né? O sistema de drenagem em João Pessoa. E aí você consegue medir, beleza? É relevante, com certeza. A gente tem problemas bem graves aqui de drenagem, realmente. Faltou a questão do tempo, apenas em quanto tempo? Ou talvez aonde especificamente? Ou isso seria realmente um grande projeto de drenagem. Mas, parabéns. Paulo. Paulo fez uma definição aqui da Ponte Nova, né? Para entendimento, Paulo, de todos, inclusive, quando a gente fala um objetivo SMART para a definição do projeto, é apenas que tem essas características na sua definição, tá? Não é necessariamente se o projeto é SMART ou não SMART. E esse problema aqui, tá, isso aqui é um problema bem sério de escopo, né? Talvez o escopo tenha sido definido de forma equivocada, ou como é que eu posso dizer? Os riscos não foram bem levantados. Então, alguém deveria ter pensado, talvez neste trecho aqui de Maro, não sei se é Maro ou se é Rio, o trecho lá, vão passar embarcações de grande porte, né? E aí esqueceram, é Rio, tá? Então esqueceram de pensar nessa possibilidade. Sistema de câmeras ficou bem genérico aqui, Thiago, mas acho que já entendeu a ideia, né? Renan, participar de grandes obras, ao participar dos projetos de execução, futuramente, daqui a 3 anos. Aqui a gente tem um projeto, a gente pode dizer um projeto tipo educativo, né? Ou tipo profissional, na verdade. Isso aqui pode ser um projeto, sim, com certeza. É a ideia.
tem a parte da temporalidade e você consegue medir. Talvez com... Como é que a gente mediria isso aí? Com a efetivação no cargo, com o contrato assinado, tá? Boa ideia. Execução de casa de alto padrão em 6 meses. Tem a temporalidade, a gente consegue medir, só fica um pouquinho vago. Ferrovia. E aqui Camila tentou justificar, né? Eu entendi a ideia, Camila. De 2 anos. 2 anos dependendo da extensão. Nunca façam isso, tá? Em 2 anos, de tanto a tanto, tem que ser algo específico. É claro que nós temos a questão da tolerância. Eu acho que você pensou nisso, né, Camila? Mas essa tolerância de tempo, esse buffer, esse pulmão, você coloca incluso nesses 2 anos. Então, nos 2 anos, deve incluir a questão dessa variabilidade aí. Construção de um hospital. Que tipo de hospital? Onde fica esse hospital? Para quantas pessoas esse hospital? E aqui a justificativa, novamente, redundante, né? Em 3 anos, ótimo, tem a questão da temporalidade. Investir 15% do lucro no semestre anterior em 4 treinamentos para os colaboradores nos próximos 2 anos. Gostei, Lopes. Realmente gostei. Caio, escrever um livro ou tese sobre algum estudo estrutural. Sobre algum fica bem vago, né? Mas é um exemplo de projeto, sim. Tá. Faltou a questão do tempo aqui. Mas, boa ideia. Arthur Gadelha, prédio residencial. Para quantas pessoas esse prédio? Quantos pavimentos? Qual a área? Especificar um pouco mais. Em 2 anos. Pessoal, excelente a participação de vocês. Gostei, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de como seria o título do projeto para que ele fique com o objetivo SMART. Então, construir uma ponte entre Cabedelo e Lucena. Então, eu disse o que é, disse o que eu vou fazer, de onde para onde, cidades localizadas no estado da Paraíba, no período de março de 21 a março de 23. Então, teoricamente, já estou com o projeto em atraso, né? Mas aqui tem a parcela de temporalidade com um orçamento de 700 milhões. Então, tem a parcela de temporalidade, também tem a parte aqui de custo, né? Essa parte talvez, pessoal, para ficar mais claro, essa parte aqui, se atingível, também pode ser encarado como custo, né? Se eu dissesse aqui com 3 bilhões de reais, talvez não fosse viável fazer isso aí. Operação de fábrica de carros da Fiat em Campina Grande, que fica aqui no interior da Paraíba, que basicamente foi onde eu nasci, por isso que eu coloquei aqui, para puxar sardinha, a partir de março de 21. Isso aqui, será que é um projeto? Operação de fábrica de carros da Fiat em Campina Grande a partir de março de 21. A gente pode dizer que não é um projeto porque é uma operação, tá? Não é uma construção. Quando a gente fala de operação, a gente sai da área de projeto e entra em outra coisa, certo? Outra coisa. Então, gerenciamento de projetos não diz respeito à operação. Vocês podem pensar... fica parecendo proposta política, Ricardo. Mais na questão de... como é que eu posso dizer? Mais na gestão de processo, tá? Quando a gente fala em operação. É outra coisa que eu ia dizer. Acho que é porque é sexta-feira de noite, a pessoa já está bem cansada, mas tá. Numa situação dessa aqui, você pode pensar em implantação de um sistema ERP para a operação da fábrica. Então, qual o sistema, para quantas pessoas, qual o tipo do sistema, em quanto tempo, quanto vai custar, certo? Esse projeto vai auxiliar a operação da fábrica, mas é uma coisa que tem início e fim. Veja que aqui não tem fim, né? É de 21 para frente. Certo, queridos? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma história que queira ser compartilhada entre nós? Ou podemos seguir? Seguimos. A instalação da fábrica seria o processo. Perfeito, Carlos. É isso aí. O projeto, né? Desculpe. Esse seria o projeto. Você poderia dizer o seguinte, acompanhamento da operação ou mensuração da operação da operação da fábrica de carros da Fiat de 21 a 24, entendeu? Poderia ser um tipo de projeto. Sempre tem que ter começo e fim.
tem que ser bem definido, né? E tem que ser uma coisa única. Como eu falei para vocês, o PMBOK é o Project Management Body of Knowledge, ou Guia do Gerenciamento de Projetos. É uma norma bem conhecida, tá? No meio de gerenciamento de projetos. Inclusive, queridos, existe a profissão de gerente de projetos, tá? E ela pode ser, como é que se diz? Certificada por órgãos fomentadores de gerenciamento de projetos, tipo o PMI, que é isso aqui, né? E esqueci o outro que fica mais na Europa, esqueci. Tá péssima a minha memória. Depois eu passo para vocês. Mas o PMI, ela é uma instituição global, mas tem a sua sede lá nos Estados Unidos, né? Então é um instituto de gerenciamento de projetos, ou Project Management Institute, mais conhecido como PMI. E é uma das maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos. Botem na tarefinha de casa aí, ó, entrar no site do PMI e fuçar. Deem uma olhada lá no site do PMI. Então, olha só, conceituando agora o que é gerenciamento de projetos, né? O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender a seus requisitos. Então, o ato de você pegar o conhecimento que você ganhou no seu curso de engenharia, no seu curso de administração, na sua especialização, todas aquelas suas habilidades, tanto as soft skills como hard skills, todas as ferramentas técnicas, tudo vai aplicar para chegar ao objetivo do teu projeto. Isso aí é gerenciar o projeto. Então, gerenciar um projeto inclui a identificação das necessidades, estabelecimento dos objetivos de forma clara e alcançável. Vê só, no problema lá da ponte nova, não foi vista a necessidade de ter uma altura maior, né? Então, foi carente, segundo o que vocês disseram, né? Essa etapa de identificação das necessidades do projeto. Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo. Um projeto, sempre você vai ter o conflito entre qualidade, escopo, tempo e custo. Então, se você faz uma coisa de extrema qualidade, provavelmente você vai ter conflito de tempo e custo. Se você aumenta demais o escopo, você vai ter problema de tempo e custo. Talvez qualidade, né? Se você rebaixa demais o custo, você vai ter problema de qualidade e escopo. Por aí vai. Então, sempre a ideia é que você balanceie isso aí da melhor maneira possível, né? A adaptação das especificações dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e expectativas dos stakeholders. É uma palavrinha em inglês aí bonitona, que concerne em partes interessadas. Então, todas as partes interessadas em um projeto. Então, vamos lá. Eu tenho um projeto que é a execução de uma casa popular para uma família de 4 pessoas, com 200 metros quadrados, que vai ser executada em João Pessoa, em 1 ano. Pergunta para vocês. Para este projeto, quais seriam as partes interessadas? Botem aí no chat ou podem abrir o microfone e falar. Quem seriam as partes interessadas nesse projeto? Quem seriam os stakeholders? Já estão voltando aqui. A família, o projetista, o que mais? A vizinhança, com certeza, Arthur. Com certeza. Ai, ai. Às vezes bem complicados os vizinhos. Perfeita a observação. O empreiteiro, o executor da obra, projetistas, os visitantes. Nós podemos ter tanto stakeholders, pessoa física, como stakeholders, pessoa jurídica, como perfeitamente Caio observou. Como o banco, né? O banco é um stakeholder, se tiver financiamento bancário, o banco vai ser um stakeholder, pessoa jurídica. Então, vamos pensar juntos aqui, ó. Já estamos pensando juntos, na verdade. Então, ó, a família contratante, banco, se tiver banco, o empreiteiro, o engenheiro, e aí se for contratar todo mundo, né? O engenheiro estrutural, o engenheiro de instalações, o arquiteto, porque nós vamos contratar arquiteto para isso. Que mais? Os fornecedores, então,
Todos os fornecedores são partes interessadas no projeto. A prefeitura, perfeitamente, Carlos, a prefeitura com certeza é uma parte interessada. A concessionária de energia, a concessionária de água e esgoto. Quem mais? O órgão licenciador ambiental, se tiver licença, se tiver que tirar licença, vai ser uma parte interessada. O Ministério do Trabalho, o CREA, o CAL. Estou esquecendo mais alguma coisa? O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o cartório. Então, veja, os vizinhos, né? Não vamos esquecer dos vizinhos. Então, assim, quanto mais você conseguir pensar, né, e definir quem são as partes interessadas no seu projeto, você vai conseguir pensar nas expectativas a vencer, né? E aí seu projeto vai ser mais tranquilo. Espero que tenha ficado claro para vocês, queridos. Ó, já fiz besteira aqui, ó. Deixa eu voltar. Abriu para vocês aí a... O que é que eu quero que vocês coloquem aí? Eu quero que vocês definam, né, quais são as características mais importantes de um gerente de projetos. Cinco minutinhos para fazer isso aí, coisa rápida. Escolha um e coloque aí. Boa, no chat aqui eu já tenho compromisso, planejar bem. Deixa eu deixar aqui para vocês irem acompanhando aí. Opa, senão vai tampar, não dá certo. Saber delegar. Já voltaram aqui em saber delegar, facilitador. Bora, tem 24 pessoas. Eu quero pelo menos 24 palavras aí. Não menos do que isso. Fora o chat. Tenho mais um voto aqui para decisivo, comunicativo, organizado. Team builder, saber priorizar, bom ouvinte, quase que psicólogo, né, queridos? Quase que psicólogo. Todo dia eu acho que eu deveria ganhar título de honoris causa em psicologia. Vocês nem imaginam quanto, inclusive. Boa, Thiago, orientado a objetivos. Gostei. One minute remains. Último minuto. Capacidade de tomar decisões rápidas e assertivas. Isso é uma boa característica. Vinte segundos. Acho que já temos boas respostas aqui. 3, 2, 1 e finalizado.
Olha só, queridos, as respostas de vocês. Deixa eu só passar novamente aqui, ó. Um gerente de projeto, ele tem que ser proativo, ou é bom que ele seja proativo, inovador, perseverante, orientado a objetivos, mais do que nunca, né? Objetivos devem ser a meta maior do gerente de projetos, comunicativo, motivador, organizado, saber priorizar, sensível a pessoas e situações, facilitador, treinador, bom ouvinte, planejar bem, decisivo, autoconfiante, team builder, persuasivo, entusiasta, energético e saber delegar. E aí foram as respostas de vocês. Organizado foi o termo mais repetido aí por vocês. Confesso um pouco surpreso, assim, não seria a primeira palavra que eu pensaria, mas achei bem interessante. Agora, assim, tem sentido, né? Quando vocês começarem a ter mais contato com a forma de do gerenciamento de projetos, vocês vão ver que vocês têm a presença de muitos documentos e atualização de informações. Então, isso aí realmente você precisa de alguém bem organizado. Veja que apareceu aqui, ó, bastante inovador. Que mais? O resto mais ou menos na mesma magnitude. Pessoal, o gerente de projetos, ou gerente do projeto, ele não precisa necessariamente ser o especialista na execução do projeto. Botem aí no chat se tem sentido isso que eu falei ou não. Sim, para tem sentido. O gerente de projeto não ser especialista e não para não tem sentido nenhum. Como assim, tio Dani? Eu vou fazer uma casa e o gerente de projeto da minha casa não é um engenheiro civil. Como é que pode? Boa, Tiago, gostei. Ele não trabalha sozinho, é isso aí. Ó, mais sim do que não. Mais sim do que não. Ó, pessoal, necessariamente o gerente do projeto não precisa ser um especialista na parte técnica da coisa. Então, vamos pensar aqui. Um projeto de um churrasco. Vamos imaginar que o cidadão que foi colocado para ser o gerente desse projeto, ele é vegano, então ele não come carne. Só que ele vai fazer um churrasco que tem a parte vegetal e a parte de carne, né? E aí o que acontece? Ele pode ter do lado dele o que a gente chama de gerente funcional. Esse gerente funcional vai dar o suporte técnico para a tomada de decisão do gerente de projeto. Então, o gerente de projeto ele só vai fazer na verdade, a dinâmica do gerenciar. Então, ele vai medir custo, vai medir o tempo, vai verificar se o escopo está sendo seguido, tá? E qualquer dúvida técnica, ele vai ao encontro do gerente funcional, certo? É claro que, por exemplo, a construção de um prédio, assim, o melhor dos mundos é que um engenheiro civil tenha o cargo do gerente de projeto. Muitas vezes até se acumula, né? Então, por exemplo, o gerente de projeto é o mesmo que o gerente funcional, mas não necessariamente precisa ser a mesma pessoa, certo? A prova disso é que nós temos a existência do curso de administração. O curso de administração, ele forma pessoas para gerenciar tudo. Ele não tem foco em gerência hospitalar, gerência comercial, gerência de qualquer coisa que seja. Naquilo, teve uma pessoa que colocou aqui, ó, sim, ele não trabalha sozinho. A ideia é bem essa, tá? A ideia é bem essa. Então, o gerente de projeto é aquele que vai facilitar, que vai deter os conhecimentos e as ferramentas, assim como as habilidades, para gerenciar o projeto. Se ele tiver conhecimento técnico na área, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Uma coisa interessante, queridos. Oi, alguém falou? Sou eu, professor William. Pode falar. Professor, nessa parte de projeto, né? O cara ser gestor, tem que fazer necessariamente uma pós para executar essa função, não? Não. Após, eu vou falar aqui de cabeça, tá? Mas assim, após ela só te facilita algumas horas nos pontos, né? Ela vai te dar pontos na certificação. A certificação nem é obrigatória para você ser um gestor. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer após. Se você basicamente estudar o assunto, se aprofundar, você consegue fazer o gerenciamento de um projeto sem problema nenhum. Ô, professor, Diz. só complementando, tipo, trazendo mais assim para a realidade, Uhum. uma das usinas que a gente executou, a usina fotovoltaica, né, que tipo é elétrica, né, pura elétrica. Sim.
Do nosso gerente era engenheiro civil. Só que aí ele tinha toda uma equipe, né? Tinha coordenador de elétrica, encarregado de civil, encarregado de montagem. Então, só para exemplificar nessa questão de não precisa ser exatamente da Especialista. área, especialista. E aí o que acontece? Ele não iria entrar na área técnica da parte elétrica, porque ele não detém o Isso, conhecimento completo. Mas justamente. gerenciar se está dentro do custo ou não, se o escopo está sendo seguido ou não, né? Questão do tempo, custo, recursos humanos, isso aí ele com certeza fazia e fazia bem, né? Aham. Contanto que você tenha uma equipe técnica que te auxilie, né? Aí vai bem mesmo. Isso, perfeito. Ó, o que eu ia complementar aqui, queridos, é o seguinte: quando vocês estiverem montando as equipes de vocês, é, quanto mais diversa a equipe, e aí diversa em todos os aspectos, todas as características humanas, né? Quanto mais diversa, mais rico o projeto é. E mais tendencioso ao sucesso o projeto vai ser. Porque às vezes uma pessoa com um olhar diferente, por exemplo, às vezes tem muito do pessoal brincar com essa questão da rusga entre arquitetura e engenharia estrutural, por exemplo. Então diz, ó, o arquiteto quer que eu faça um vão de 50 metros com um pilar apenas no prédio. E o arquiteto diz, ó, o engenheiro estrutural quer que eu faça meu pavimento aqui com 1 milhão de pilares, né? E pilares grandes. Então fica essa brincadeira, essa briguinha, entre aspas, mas a complementação dessas atividades tão distintas, que é ser arquiteto ou ser engenheiro estrutural, né, vai fazer com que o projeto tenha características bem melhores, né? Você tem que trabalhar de forma cooperativa e não, como é que se diz? E não conflitante. Ah, professor, mas eu já vi o pessoal brigando pelas coisas. Ah, briga tem. Eu já vi cada coisa que eu não posso nem dizer aqui, por conta até de ego, inclusive. Até o ego entra na história. Então, basicamente, queridos, nossa figura de gerente de projetos vai ter que fazer tudo, né? Ele tem que fazer tudo, dar conta de tudo e fazer com que o projeto seja bem sucedido, tá? Então, olha só, falando um pouquinho aqui sobre escopo. Então, tem aqui uma tirinha, essa tirinha é bem famosa aí pelo ramo do gerenciamento de projetos. Então, a gente tem aqui um determinado projeto em que o cliente explicou o que queria. E ele explicou desta forma aí, certo? Esta foi a forma que o gerente de projeto entendeu. A gente já tem um problema aí de comunicação, né? Isso aí foi como o analista projetou. Essa tirinha é mais relativa à parte de TI, tá? Mas aí a gente faz a conexão para a nossa área de construção civil. Isso aqui foi como o programador codificou. Já tem um salto, né? Isso aqui é como o consultor descreveu as mil maravilhas, né? A documentação do projeto, documentação é um negócio que o pessoal não se preocupa em fazer, é uma das coisas mais importantes que tem. O que é que foi instalado? Como foi cobrado? Como foi feito o suporte técnico do negócio, no nosso caso, pós-obra? E o que realmente o cliente queria, né? É uma ciência, queridos, é uma ciência. Então, você gerenciar expectativas e até você conseguir identificar qual é o real objetivo do teu cliente é uma arte, né? Ó, gosto sempre de colocar este gráfico que mostra a relação entre tempo de projeto, isso para a gente ver a importância, né, do gerenciamento do projeto. Então, nós temos aqui no eixo X o tempo crescente, e aqui no Y nós temos o grau de impacto disso, né, no projeto. Então, olha só, conforme o tempo passa, qualquer tipo de mudança no projeto vai crescer de forma exponencial, tá? Vai crescer de forma assustadoramente a uma taxa de velocidade bem alta. Uma mudança no início do projeto, quando você está fazendo a documentação técnica, quando você está definindo o design, é muito mais barato você fazer uma alteração num design, né, numa medida de um pilar numa prancha, do que você fazer no final. Tem sentido isso aí para vocês? Eu creio que sim. Não vou nem esperar a resposta de vocês. Agora, conforme o projeto avança,
a influência dos stakeholders, a questão dos riscos e as incertezas vão se findando, né? Também bem lógico isso aí. Então, conforme a gente consiga fazer tudo que tiver para fazer, ou planejar da melhor maneira possível, minimizando a questão de mudança, é melhor fazer no começo do que no fim. Eu quero que vocês coloquem aí de forma concisa os principais problemas que vocês acham que ocorrem em projetos. Normalmente o maior problema é custo. Normalmente os orçamentos estouram. É tempo. É definição de escopo. Mão de obra. O que é que vocês acham que normalmente dá problema em projetos? E aí vocês podem puxar a sardinha para a construção civil sem problema nenhum. Volto já, pessoal. Acho que 7 minutos para preencher isso aí. Eis que volto. Bom, no chat aqui, o que é que nós temos? Legalização, escopo mal definido, orçamento, mão de obra, gestão de pessoas, má administração do tempo, complicado. Falta de comunicação ou má comunicação, planejamento. Tem uma velha máxima, não sei se vocês já ouviram falar, dizem que aqui no Brasil a gente, sei lá, passa 6 meses planejando e 50 anos construindo, né? E o pessoal lá fora passa 50 anos planejando e 6 meses construindo. Fazem 5 minutos mesmo, acho que tá bom. Mas que isso fica demais. Ou não, vocês querem mais tempo aí para responder. Professor, Oi. eu não estou conseguindo entrar nesse aplicativo, Classpoint. A tela está cheia. Eu acho que, infelizmente, eu vou ver o que está acontecendo, Ricardo. Eu acho que o aplicativo, na conta que eu estou usando, tem essa limitação. Eu vou verificar o que é. Mas aí coloca no chat mesmo da aula, que aí eu leio aqui. Mas é. Espero até 6 minutos. 6 minutos tá bom. Todo o pessoal do Rio Grande do Norte está naquele grupo, né? Tem alguém que não está no grupo do WhatsApp, que eu estou? Eu não estou não, professor. Quem que é o administrador do grupo? Se puder colocar um link no chat da sala, né? Que aí já
o pessoal já entra. Ou se não, tá, pode ser assim. Obrigado, Johnny. Vou encerrar aqui, queridos. Já 7 minutos, só foi o tempo que... Tá. Que tem análise, né? Não é de ferramenta. Cuidado aí. É ferramentas. Ferramentas de gestão para construção. Esqueci o nome. Para construção civil. Ó, pessoal, são os votos aqui de vocês, ó. Falta de clareza nas etapas. Superdimensionamento. Falta de diálogo e compatibilização. Fiscalização. Ideias inovadoras. Orçamento, custo, mesma coisa. Orçamento na concepção do projeto versus orçamento atualizado no momento da execução. O antes e depois, né? Foi solicitado para a obra, no caso, o valor, né? Modificações constantes. Tiago, isso aqui é um problema seríssimo. A gente tem um negócio chamado projeto de escopo aberto. Um projeto de escopo aberto é aquele projeto que simplesmente você não sabe o que você está fazendo. Então, é aquela reforma que todo dia o cliente chega lá e modifica alguma coisa. Então, você não consegue fechar prazo, fechar custo, você não consegue fazer nada. E, no fim das contas, nem atender a expectativa do cliente. Então, obra de escopo aberto é um problema. E grande, viu? Falta de planejamento para compras de materiais. Boa, Tainara, gostei. Quando a gente executa o cronograma do projeto, a gente consegue criar o que a gente chama de calendário de insumos ou cronograma de insumos. Ou de recursos humanos também, né? Que diz, né, quando você deve iniciar o processo. Então, como é que se inicia o processo? É você verificando os fornecedores, definindo as especificações do material, enviando propostas ou pedidos de cotação, fechamento, comparação das cotações, definição do vencedor, processo de compra, acompanhamento da entrega à obra. Então, isso aí é todo o planejamento da compra, né? Todo um processo longo. Então, você deve dimensionar qual é esse tempo mínimo que você consegue fazer isso para cada. Sim, também a disponibilidade do material, né? Tem material que você tem que pedir com 30 dias só para fabricar, ou só para, enfim. Então, isso aí tem que levar em consideração. Se tu vai começar uma atividade cujo material requer 60 dias para chegar na tua obra, levando em consideração todo esse processo que eu falei, né? Você tem que pegar a data de início da tua atividade e voltar 60 dias. Plano de aquisições, perfeito, Carlos. Gestão de pessoas, gestão da qualidade, gestão do tempo, projetos extremamente complicados, né, Carlos? Controle de custo também. Mais monitoramento aqui, né? Então, olha só, na prática do gerenciamento de projetos, nós temos projetos executados sem planejamento. Então, o pessoal simplesmente começa a executar. Síndrome do bombeiro. Então, tá lá, o gerente de projeto louco. Todo dia é um incêndio a apagar, né? Não tem que consiga viver de forma saudável desse jeito. Pouco treinamento é um problema bem grave, principalmente na construção civil, que nós temos, infelizmente, um grau de escolaridade baixo, né, dos nossos colaboradores. Então, normalmente, os gerentes e as empresas têm que gastar uma energia a mais para fazer um treinamento adequado. Miopia gerencial. Então, a gente pode dizer que é aquele pensamento curto, né, aquele pensamento pequeno dos gerentes. Isso aí acontece também e muito. Sistemas de controle subdimensionados ou até inexistentes. Às vezes você planeja, você executa e não vai lá medir ou monitorar. E falta de apoio de níveis hierárquicos superiores. O que é isso aí? A gente tem muito, inclusive, na implantação de sistema de gestão da qualidade. Então, tu planeja todo teu projeto, né? Como você vai fazer, define teu escopo, define o tempo, define o custo.
E aí, na hora de você fazer a execução, falta o apoio dos teus superiores, dos teus diretores. E aí você tem um problema. Você tem um problema para manter o projeto planejado conforme foi solicitado e brigar para conseguir as condições adequadas para poder executá-lo, né? Isso aí é muito comum. Então, por que os projetos falham, né? Requisitos incompletos, falta de envolvimento do usuário, falta de recursos, expectativas não realistas. Às vezes os clientes realmente, vamos dizer assim, abusam, né? Falta de apoio executivo, mudança nas especificações e requerimentos, não só clientes, tá, queridos? Essa questão aqui das expectativas não realistas também serve para teus, a gente chama de sponsor ou patrocinador. Então, quem está patrocinando esse projeto? É aquela história, eu quero fazer um prédio aqui de 20 pavimentos em 5 dias. É a expectativa do cara, totalmente real. Mudança nas especificações e requerimentos, a história do escopo aberto, né? Falta de planejamento e o produto não mais necessário. Então, olha só, isso aqui é oriundo de uma pesquisa, eu acho que eu não coloquei a fonte, depois eu mando para vocês. Então, os itens mais, nem a data da pesquisa, né? Vou ficar devendo para vocês. Os itens mais observados, né, por explicação da falha do projeto problemas de comunicação. Não cumprimento de prazos, cronograma, escopo não definido adequadamente, lembra lá da Ponte Nova, né? Mudanças de escopo constantes, às vezes o escopo é tão mal definido que o projeto já nasce morto. Casos de pontes, casos de viadutos, tem um viaduto aqui em João Pessoa que ele já nasceu morto. Já nasceu subdimensionado. Recursos humanos insuficientes, riscos não avaliados corretamente, isso aqui é bem importante, riscos é um caso sério. Não cumprimento do orçamento. Ah, professor, mas é muito difícil você fazer, mas estava até falando ontem na aula, né? Você tem uma determinada tolerância no orçamento. Se é um orçamento executivo, 5 a 10% é um range muito bom. Se ficar nisso aí, tá ótimo, já está com uma tolerância boa. Concorrência entre o dia a dia e o projeto, mudanças de prioridades constantes ou falta de prioridade, ou problemas com fornecedores. Isso aqui, se fosse na época da pandemia, né? Isso aqui talvez estivesse bem aqui para cima, né? Quem lembra aí como é que foi, sabe. Ah, era aqui que eu queria clicar. Vocês estão vendo aí a tela, né, queridos? Ó, isso aqui são aspectos que são considerados no gerenciamento, na metodologia de gerenciamento de projetos. Então, 94% das organizações pesquisadas, né, citaram o escopo, assim como o tempo e o custo. A gente pode dizer aqui, ó, que escopo, tempo e custo é uma tríade bem forte quando a gente fala de gerenciamento de projetos. E aí vem o resto, né? Qualidade, riscos, comunicação, o que é uma certa contradição, né? Quando a gente vê comunicação com 60% apenas, quando nós vemos problemas de comunicação aqui com 64% como citado. Ou não, né? Talvez até seja uma explicação. Recursos humanos, integração, aquisições ou compras e governança. Aqui, queridos, são os documentos ou práticas mais comuns ou mais citadas quando a gente pensa em metodologias de gerenciamento de projetos. Então, o cronograma, para a surpresa de talvez de 0 pessoas, aqui campeão com 85%. Quando a gente pensa, vou gerenciar um projeto, você pensa logo no cronograma. Definição do escopo, 76%, e vem aqui o orçamento, ó, 72%. Se a gente pegar aqui cronograma, escopo e orçamento, budget, ó, escopo, tempo, custo. Escopo, tempo, custo. Tem sentido, né? Ó, para o pessoal que eu falei lá, ó, pesquisa lá sobre WBS ou Breakdown Structure. Isso aqui, queridos, este documentozinho aqui, ele vai embasar o cronograma, o estatuto do escopo, o orçamento e praticamente tudo do projeto. Tudo vai partir da WBS. A WBS, basicamente, é você quebrar o seu projeto em pequenas partes. Quanto menor possível a parte, né, melhor definido vai ser. Também maior esforço para gerenciar, né? Ficar aqui no top 10, especificação das entregas do projeto, a Project Charter e a lista dos projetos, das atividades do projeto. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Project Charter, se eu não me engano, é o termo de abertura de projeto, aquele termo que inicia o projeto. Diz o que é, diz os objetivos, diz os custos, diz o tempo e diz quem que vai ser o gerenciamento de projeto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Controle de mudanças, 8. Procedimento formal para a documentação do projeto, 9. E matriz de responsabilidade, 10. Tá? Então, esses aí são os top 10 documentos ou práticas para uma metodologia de gerenciamento de projetos. Vamos lá. Isso aqui, estudo sobre projetos, pessoal, ainda do porquê que os projetos falham, né? Ficar nos extremos aqui, ó. 100% de projetos completados, tá? Apenas 6%. Então, 6% apenas dos projetos foram 100% executados. E é uma boa parte aqui, ó, entre 76 e 99, 36%. Entre 51 e 75%, 29%. 25 a 50% dos projetos, 17%. E 11% apenas, 25% dos projetos, tá? Então, frequência de problemas de custo em projetos. Então, 8% sempre teve problema com isso aí. Maior parte do tempo, 42%. Raramente, 47%. E apenas 3% dos projetos nunca tiveram problemas. Frequência de problemas com o tempo, né? Então, apenas 4% terminaram no prazo, nunca tiveram problema com o tempo. 11% sempre e 58% com a maior parte do tempo. Veja que é a maioria esmagadora, né? Com problema de tempo. Aqui, queridos, fatores intervenientes, ou seja, aqueles fatores que interferem no projeto, então, padrões e regulamentos da empresa e dos clientes, se é internacionalizado ou não, a questão de cultura, e aí vem atitudes e hábitos no trabalho, classes sociais, posições políticas, religiosas e outros costumes. Tem muita história de problema, eu tenho realmente bastante história com isso aqui, ó, muito problema em projeto, em obra, por conta disso aqui, e isso aqui também, questões políticas, inclusive nos últimos tempos, com certeza, tá? E bastante aqui, ó, atitudes e hábitos, bastante mesmo. Estrutura organizacional, se é uma corporação tipo funcional ou hierárquica, matricial ou projetizada, isso aí também influencia no andamento do projeto. Ó, não sei se vocês já tiveram contato com isso aí, mas isso aqui, essa forma de organizar a empresa, é uma estrutura funcional ou hierárquica, tá? Então veja que você tem as interdependências, normalmente é verticalizada, né? E aí você tem a divisão por função. Então, cada gerentezinho desse aqui vai ter uma função, cada diretor desse aqui vai ter uma função. Tem aqui o CEO como chefe geral e aqui as operações. Então, isso aqui é uma estrutura funcional. Aqui tem uma estrutura matricial. Então, como é que funciona isso aqui? Tem o diretor. Todo mundo vai responder ao diretor. Só que a empresa se divide entre tipologia de gerência. Então, tem a produção, vendas, gerente financeiro, gerente RH. Cada gerente esse aqui vai gerenciar, sendo bem redundante, né? Produção, vendas, financeiro e RH. Tem aqui os reinos, né? E aqui, ó, queridos, tem o gerente do produto ou do projeto, você pode dizer assim. Então, tem o gerente do produto A, gerente do produto B e gerente do produto C, né? Então, esse cidadão vai se preocupar com tudo relacionado à produção disso aqui. E o gerente do produto A vai se preocupar com todos os campos do projeto dele. Ficou claro isso aí, pessoal? Eu tive problema numa esfera bem menor. É claro que quando você envolve política, até, por exemplo, muda-se de escopo, né, por conta de política, é um negócio bem complicado para quem trabalha com o setor público. Mas, ou uma definição de escopo bem, como é que eu vou dizer? Bem complicada por conta de interesses políticos. Mas meus problemas eles foram mais no sentido de eu acredito em A e você acredita em B e eu vou ficar brigando com você e vou atrapalhar o andamento do projeto, tá entendendo? Mais nesse sentido. Ou
Na parte religiosa também já tive muito problema com isso aí. É, tinha um cidadão que ficava se incomodando com o comportamento, isso aí pode, estou falando de forma genérica aqui, para ficar bem genérico mesmo, né? Mas, e aí pode ser homem ou mulher. Ah, um cidadão A ficava bem incomodado com as atitudes ou com a crença do cidadão B. E aí ele começava a perseguir o cidadão B, tá entendendo? E fazendo isso de forma pública. Então, coagindo a pessoa de forma pública no ambiente de trabalho. E aí eu tive que intervir, né? Eu tive que dizer, galera, não é assim que tem que acontecer. Cada um acredita no que quiser e o que interessa aqui dentro é o cumprimento do objetivo. Isso aí é incrivelmente mais comum do que vocês imaginam, ou acho que até vocês já viveram isso aí, né? É, aqui, queridos, nós temos uma estrutura projetizada. Então, como é que funciona? Nós temos aqui o CEO. Abaixo do CEO, eu tenho cada gerente de projeto, que seria como se fosse a junção deste cidadão e deste cidadão aqui. Eu não sei se dá para dizer isso aqui, eu acho que fica meio esquisito, né? Mas, não, acho que não dá para dizer isso. Ó, esse cidadão aqui, ele vai gerenciar tudo relacionado ao projeto, tudo. Eu vou corrigir o que eu estava dizendo. A projetizada para matricial, não existe a figura do gerente setorial. Então, este cidadão aqui, ó, ele vai responder por tudo isso aqui relacionado ao seu projeto, né? E aí a empresa se divide entre os projetos. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter um RH, aqui eu também vou ter um RH, aqui eu vou ter um RH, aqui eu vou ter compras, aqui eu vou ter compras, aqui eu vou ter compras, certo? Aqui eu vou ter segurança do trabalho, segurança do trabalho, segurança do trabalho. Sem interconexão entre os projetos, tá? Só para localizar a questão dos projetos, né, eles estão aqui entre o setor operacional, ou seja, aquilo que é operacionalizado pela empresa, e o conjunto de projetos. O conjunto de projetos é o programa ou portfólio, certo? O projeto está aqui no meio. E tudo isso aqui é gerido pelo planejamento estratégico da empresa. Entre estratégico e programa, eu tenho a área de planejamento da corporação, projetos e operacional, a parte de execução, tá? Pessoal, entrando aqui um pouco mais sobre o PMBOK, isso aqui inclusive está um pouquinho desatualizado, isso aqui está da 4ª edição, a gente já tem modificação para a 6ª, tá? 6ª edição, então isso aqui vai mudar um pouquinho. Mas falando mais sobre a filosofia da coisa. Então, o fluxo de processos no PMBOK ele é dividido entre essas áreas de conhecimento, então você tem integração, que é a interconexão entre as demais áreas, certo? Escopo, ou seja, como eu expliquei para vocês, né, é a definição do que é e como vai ser feito. Escopo. Tempo, custo, autoexplicativo, qualidade. Eu vou definir aqui os parâmetros disso aqui para que eu tenha, para que eu considere de qualidade. Então, vou fazer, é isso aqui, tá? Recursos humanos, comunicação, autoexplicativo também, riscos e aquisições ou compras, né? É importante você levar em consideração os riscos, porque, por exemplo, você vai construir uma casa, você vai ter risco de paralisação de obra por conta de intempéries, chuva ou falta de funcionários, ou aumento dos preços. Então, você deve levar em consideração o custo desse risco para o projeto. Tanto o custo de tempo como o custo de financeiro, tá? E cada área de conhecimento dessa aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, cada área de conhecimento, do conhecimento dessa aqui tem processos, certo? Então, veja aqui, ó, tempo. Na parte de iniciação, como eu falei, isso aqui está desatualizado. Depois eu passo para vocês atualizado, tá? Mas para a 4ª edição eu tinha iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento são as grandes fases do projeto. E dentro de cada uma dessas aqui eu tinha processos de integração, comunicação, no planejamento, integração, escopo, tempo, custo, risco, recursos humanos, comunicação, aquisições, todas interconectadas. Na execução, integração, qualidade aqui também. Recursos humanos, comunicação e aquisições. Monitoramento e controle, integração, processo de integração, escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação
riscos e aquisições, e o encerramento do projeto com aquisições e integração. Como eu falei para vocês, nós temos os grupos de processos, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E aqui, pessoal, olha só, temos o tal do PDCA. Então, eu planejo, executo, faço a checagem, monitoramento e controle e faço a correção, caso seja necessário. Ok? Aqui um pouco sobre ciclo de vida de projetos. Então, olha só, vejam que a iniciação, ela vai bem lá no comecinho do projeto, né? E vai morrer um pouquinho depois do início de planejamento, controle e execução. A parte de planejamento já começa logo, quase no início, né? E se estende quase por todo o processo do projeto. Professor, por que esse planejamento se estende até o final? Eu vou ficar mudando o projeto, é isso? Na verdade, querido, isso aqui é como se fosse, vamos dizer assim, documentação do projeto, ou análise do projeto, alguma coisa assim, tá? Então isso aqui se estende um pouquinho mesmo. Porque eu tenho que ficar checando, eu tenho que ficar vendo se está de acordo ou não, tá? Execução. No, Oi, alguém quer falar? no estágio onde eu estava, Hum, no mural do escritório, tinha um controle, um projeto de controle quanto ao tempo da uhum, obra. Aí tinha justamente esse gráfico aí, o tempo de iniciar, o tempo de planejar, o tempo isso. de controle. Ele é bem famoso, né? Esse Bem gráfico aqui é famoso bem também. famoso. Aí quando chegava o tempo da estrutura, aí tinha o tempo lá, iniciando tal ano para terminar em tal ano. Assim, não era tal ano, mas Sim, era menos, é só um exemplo que eu tô dizendo. Era entendi. bem interessante a pessoa acompanhar passo a passo. Não, E ver que dá certo. perfeito. E dá. Agora sim, é bem difícil fazer dar certo, mas dá certo. É claro que aqui a gente tem uma coisa genérica, né? Não é tão específico ou detalhado quanto o que você tinha lá do teu projeto. Ó, o controle, desde o início. Execução, um pouco depois do planejamento, obviamente, né? E aqui o encerramento do projeto. Com um pico lá no final. Ó, todos os processos, eles são executados, então cada janelinha dessa aqui, ó, ela é executada desta forma aqui. Tem as entradas, tem as ferramentas e técnicas, ou seja, eu vou tratar essas entradas com as ferramentas e técnicas para gerar as saídas. Um exemplo aqui para vocês. Ó. Este processo aqui é um processo de tempo na área, no grupo de monitoramento e controle. Ele deve estar por aqui, ó. Deve ser esse aqui, inclusive, que está único aqui. Então, olha só, quais são as entradas para que eu faça o controle do meu cronograma? Quais são as entradas? Eu preciso do plano de gerenciamento do projeto, eu preciso do cronograma do projeto e eu preciso das informações sobre o desempenho do trabalho. Preciso disso aqui. Eu vou pegar isto aqui. Isso aqui, queridos, é o planejamento, né? Isso aqui é a minha medição, tá? Isso aqui é a medição do trabalho executado lá no meu projeto. Eu vou pegar isso aqui. Aí tem também os ativos de processos organizacionais. Vou pegar isso aqui e vou tratar com isto aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer análise de desempenho, vou fazer análise de variação, ou seja, comparar o planejado com o executado. Vou usar software de gerenciamento de projetos, sei lá, Primavera, Trello, MS Project, Project Libre, nivelamento de recursos, análise de cenários, IC, ajuste e antecipações de esperas, compreensão do cronograma, ferramentas de desenvolvimento do cronograma. Eu vou pegar isso aqui, aplicar aqui, e aí o que é que eu vou ter como saída? Medições do desempenho do trabalho, atualizações de ativos de processos organizacionais, é como se fosse a cultura da empresa aqui, tá? Solicitações de mudança. Então, por exemplo, ó, minha execução de alvenaria está atrasada. Tem que alterar isso aqui. Tem que modificar mão de obra, tem que alterar o escopo, tem que fazer qualquer coisa aqui para chegar no tempo. Tá? É isso aqui, ó. Atualizações do plano de gerenciamento de projeto. É por isso, ó, tá vendo que eu estou controlando o tempo? Isso me gera atualização no plano de gerenciamento de projetos. É por isso que o planejamento ele se estende, ó. É por conta disso. E atualizações dos documentos do projeto. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um processo de tempo do grupo de monitoramento e controle. Então, o grupo de iniciação, ele é responsável, né? Ele consiste em... Resistam, tá, queridos? Eu já estou encerrando a aula. Grupo de iniciação consiste nos processos nos processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de projeto existente, obtendo autorização para tal. Então, é aquilo que dá o startup do projeto. É aquilo que autoriza o projeto a
iniciasse. Eu vou deixar o material com vocês e eu vou esperar que vocês deem uma lidazinha, tá? Mas aqui, ó, tenho o processo de desenvolvimento do termo de abertura de projeto e aqui eu faço a identificação dos stakeholders, já aqui na iniciação, tá? Veja que é um processo iterativo, queridos. Este define esse, que define esse, que define esse. O da aula de ontem, presencial, não mandei ainda, Johnny, vou mandar. Ó, o grupo de planejamento consiste nos processos realizados para estabelecer o escopo total do esforço, definir e refinar os objetivos, desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos. Queridos, aqui eu já defino os objetivos, mas conforme eu começo a planejar, eu faço o refino desses objetivos, tá? É sempre um processo, é sempre um ato de iteração. Eu altero mais na frente e refino lá atrás. Então, aqui eu tenho os processos de planejamento. Então, aqui, ó, vou coletar requerimentos, vou definir o escopo, vou criar minha WBS. Isso aqui vai alimentar o plano de gerenciamento do projeto, que vai influenciar na definição do cronograma. Então, olha só, definição das atividades, sequenciamento das atividades, desenvolvimento do cronograma, estimação do tempo estimação dos recursos das atividades e estimação das durações. Então, cada coisa dessa aqui, ó, vai influenciar no plano do projeto e essas contribuições vão também voltar para as outras áreas de conhecimento, certo? Execução consiste, né, em colocar em prática aquilo que foi planejado. Então, consiste nos processos realizados para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, de forma a cumprir as especificações do projeto. Iniciei o projeto, planejei o projeto, documentei isso, joguei para execução. Então, olha só, garantir a qualidade, conduzir as compras, aqui a parte de comunicação, né? Então, distribuir informação e gerenciar os stakeholders, as expectativas dos stakeholders. Aqui a questão de recursos humanos, né? Então, olha só, contratar o time do projeto, desenvolver o time do projeto e gerenciar o time do projeto. Tudo isso aqui, queridos, é a execução. Monitoramento e controle é acompanhar se o planejado está sendo executado. Aqui eu tenho a verificação de escopo, controle de escopo, controlar o cronograma, ou seja, fazer o tracking do cronograma, controlar os custos, controlar a qualidade, reportar a performance, então, ver, medir e informar, e aqui monitorar os riscos, né? Sim, por fim, administrar as compras também. Não, Marcondes, não vou fazer. Por fim, pessoal, o encerramento do projeto, você vai gerar um termo de fechamento da fase do projeto e vai fechar os contratos ou compras, certo? Então, essas são os grupos de processo de projeto. Deixa eu salvar aqui.